Quando você vai colorir fogo, você faz igual a outra parte do desenho? Aplica um amarelo ali, um pouquinho de laranja e é isso mesmo? Só isso? Não tem diferença nenhuma? Você não aplica efeito de luz, você não aplica o formato da chama, você não aplica contraste, você não aplica degradê, você não faz nada? Saiba, se você só pinta a sua chama de amarelo, você está fazendo um efeito de fogo muito ruim. O fogo tem características muito importantes que você precisa respeitar. Existem muitas formas de você fazer um bom efeito de fogo, um bom efeito de chama muito bonito. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui. Assiste o vídeo até o final que eu vou te passar dicas extremamente importantes para não só como desenhar um efeito de fogo, mas como você aplicar poderes nos seus desenhos de uma forma muito bonita. E aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley. E nesse vídeo a gente vai aprender a fazer o efeito de fogo, que é um efeito muito importante para você fazer. Como eu falei, é um efeito que tem características muito especiais, muito únicas, muito específicas dele. E também é algo extremamente comum nos animes, tá? Tem vários personagens que usam esse poder muito como características do seu traço mesmo. Então você aprender a desenhar esse efeito de fogo não só vai te ajudar a fazer o fogo em si, mas também vai te ajudar muito a entender como funciona uma coloração de um desenho. Então, primeiro ponto que eu gostaria de lembrar, que é o que eu sempre falo nos meus vídeos. Se você acompanha aqui o canal, você sabe o que eu vou falar. O fogo é um ponto de muito destaque no desenho. O que é isso? Toda vez que você olha um desenho, toda vez que você olha alguma arte, existem os pontos mais importantes, os pontos de destaque, existem os detalhes a mais. Algo que não chama tanta atenção. Como assim? Se você está desenhando um personagem com a mão na frente, desenhando um personagem que está com a construção de desenho com foco na mão dele, o ponto de destaque daquele desenho é a mão do personagem, porque é isso que é a primeira coisa que você vai notar, é a primeira coisa que vai te chamar a atenção, é a mão do personagem. Então é muito importante que você tenha isso em mente para você caprichar mais nessa parte. Eu mostrei esse desenho do Ben 10 aqui. O que é importante você lembrar desse desenho do Ben 10? Qual é o ponto de destaque dele? A mão do Ben 10, que tem a mão do Omnitrix. Então eu preciso fazer uma luz e sombra muito bonita nessa área, degradê muito bom, uma mistura de cores perfeita, uma pintura bem homogênea. Porque a primeira coisa que você olhou nessa imagem foi a mão dele, foi o Omnitrix que ele fez. Então esse é o ponto de destaque do desenho. Agora, por exemplo, eu não preciso fazer grandes partes assim, dar tanto destaque lá pro fundo, lá pro rosto, para partes que não são de tanta importância. O que eu quero dizer com isso? Não quer dizer que eu vou fazer feio, não quer dizer que eu vou fazer ruim, mas é um ponto de o que é mais importante, qual é o meu ponto de destaque. O meu ponto de destaque no meu desenho, eu preciso que chame a atenção, eu preciso que você olhe aquela parte e você fique atento por ela, você fique chamado realmente magnético, aquele ponto você tem que olhar ele e ele tem que chamar a atenção e tem que te agradar visualmente. E se eu tiver fazer tudo isso no desenho, todo o desenho, pode ser que atrapalhe. Então não quer dizer que eu vou fazer ruim, mas quer dizer que eu vou fazer coisas com menos destaque, eu posso fazer uma line art mais fina, nas partes que eu não quero que chame tanta atenção, eu posso aplicar menos sombras, eu posso aplicar menos efeito, eu posso aplicar uma pintura mais simples, cores mais clarinhas, sem tanto contraste, sem tanta luz e sombra. Então eu tenho várias opções de não dar destaque no desenho, entre aspas, tá? Mas é importante você sempre entender qual é o meu ponto de destaque do desenho. Isso é muito importante. Voltando para o efeito de fogo. O fogo é um ponto de destaque do desenho sempre. Por quê? Porque ele produz muita iluminação. Então você vai ver um desenho que tem fogo, você vai usar cores vivas e você vai gerar iluminação através do fogo. Então quais são as cores que você vai usar para pintar esse efeito? Amarelo, vermelho e laranja. Talvez dependendo da parte marrom. Então são três cores muito vivas. Você pintou um desenho de vermelho, é uma cor que chama atenção. Você pintou um desenho de amarelo, é uma cor que chama atenção. A mesma coisa pro laranja. Então é importante você lembrar disso. O fogo ele vai chamar atenção. Então foque nesse efeito. Faça esse efeito com bastante mistura de cores para ficar bem homogêneo. Aplique luz e sombras no ponto correto. Então você não faz só aquela chama em amarelo preenchido tudo. Não, faz uma transição de cores, faz um degradê laranja. O que eu gosto também de fazer? Fazer geralmente também um contorno em vermelho, vir para um degradê do laranja e vir para um degradê para o amarelo. Isso dá um efeito na pintura muito bacana.
O que eu vejo muita gente fazendo? Pegando e fazendo só a chama em amarelo e faz umas sombrinhas ou outra em laranja. Não está errado fazer isso, mas isso dá pouco destaque para uma parte tão chamativa do meu desenho. Olha o desenho que eu estou fazendo da Mavuika. Tu viu que eu apliquei uma camada de amarelo em todo o cabelo dela. Esse personagem, se você não conhece, ele é um personagem de Genshin Impact, que o poder dele, o poder dela, é quando ela ativa a habilidade especial dela, ela fica com o cabelo pegando fogo. Então, toda essa mecha do cabelo, ele está pegando fogo. E o que eu fiz nele? Primeiro, as partes de baixo da mecha, a parte mais baixa do corpo dela ali, é uma parte que é um fogo um pouquinho mais claro, é como se estivesse fazendo um degradê. É como se o fogo tivesse vindo do topo da cabeça dela, indo até o final da mecha. Só que quando ele chega lá, é como se o fogo tivesse um pouquinho mais claro, um pouquinho mais fraco. Então tu percebe que as mechas lá de baixo, eu só apliquei amarelo e laranja. Eu apliquei praticamente vermelho nenhum, que eu me lembro, eu acho que nem tem vermelho na parte de baixo. Então eu apliquei amarelo e fiz nos contornos com degradê em laranja, sem ser um laranja muito forte. Agora na parte do topo da cabeça dela, que é onde eu quero mais destaque, eu não quero que quando uma pessoa esteja vendo meu desenho, chame atenção a parte de trás do cabelo dela. É óbvio que não, eu quero que ela chame atenção para a parte do cabelo da frente, que é onde tem o rosto dela, onde tem a feição dela. É isso que eu quero ter destaque. Então o que eu tô fazendo? Apliquei o amarelo em toda a parte do meu desenho, em todo o cabelo dela. E agora eu tô aplicando sombras em laranja e bastante em vermelho. E depois eu vou aplicar sombras em marrom também. Então você vai chamar muito mais atenção para a parte da frente da cabeça dela, para a parte do cabelo dela de frente, do que para a parte lá de baixo do cabelo dela, que tá lá pela volta do corpo. Então o que eu tô fazendo aqui? Uma noção básica do que eu quero que chame atenção, eu vou caprichar mais. O que eu quero que passe mais despercebido, o que eu quero que seja mais complementar ao meu desenho, eu vou dar um pouco menos de atenção. Isso é muito importante de você aprender sobre essa parte da chama, essa parte do fogo. Então, as mechas de baixo eu fiz um amarelo com laranja. Nada muito complexo, só fazendo um degradezinho bem simples. As partes de cima eu já apliquei laranja, amarelo, vermelho, marrom. Algumas partezinhas de preto eu também apliquei. Então olha o quanto de esforço eu dediquei. Olha só o quanto de capricho a mais eu dediquei. Porque eu quero que chame mais atenção. Olha o desenho em processo. O que chama mais atenção? A parte de baixo do cabelo ou a parte de cima? Exatamente isso que eu quero. Eu quero que você olhe o desenho do nada e você chame a atenção, você se fixe na parte de cima do cabelo dela, não na parte de baixo, mesmo sendo a mesma parte do desenho. Então isso é muito importante você entender o contexto do desenho e qual é o ponto de atenção dele. Como que eu aplico o fogo? Como eu meio que já falei agora, o fogo ele sempre vai ser amarelo e eu sempre aconselho você fazer esse degradê. Então de fora para dentro. Então as mechas de parte de fora eu faço de vermelho para laranja para amarelo. Muitas mechas eu faço isso. Como esse exemplo aqui, eu quero uma mecha com um pouco menos de destaque. Então eu vou fazer o contorno da mecha do cabelo dela, ou o contorno, por exemplo, da faísca, o contorno da chama, pode-se dizer também assim, vai ser em laranja, e aí eu vou estar fazendo um degradê para amarelo do meio. Sempre vai ser assim. Quero um pouco mais de destaque, faço o contorno em vermelho, faço o degradê de laranja para o amarelo. Quero um pouco mais de contraste ainda, dependendo, tu pode fazer um pouco de contorno do marrom, depois vermelho, laranja e amarelo. Tu sempre vai trabalhar essas três cores, talvez tu aplique o marrom quando você quer alguma parte bem escura. Entendido? Outra dica também muito boa que eu tenho para te passar. Algumas partes em brancas você pode aplicar também, porque a chama, no começo da chama, como tem muita iluminação, e tem que lembrar disso, o fogo ele não é algo opaco, ele não é algo escuro, ele é algo claro, ele é algo que gera brilho, gera iluminação, por isso que ele chama tanta atenção. Então quando você estiver desenhando, dependendo da intensidade da chama, dependendo da intensidade daquele fogo do desenho, aplicar algumas partes em branco também pode ser viável, porque assim você dá uma impressão de ser um fogo mais forte, porque ele está gerando mais luz, mais iluminação. Você vai ver mais pra frente esse desenho da Mavuika também. Tu vai ver que o desenho da Mavuika ele tem muito degradê na roupa dela. A roupa dela em si é um preto inteiro. Mas o que eu tive que fazer nesse desenho? Todo o cabelo dela tá cobrindo o corpo dela. Então ele tá toda a volta do corpo dela está o cabelo.
só que o cabelo está pegando fogo, então ele está gerando iluminação. Então, como eu posso fazer uma pintura extremamente escura, uma roupa extremamente escura, sendo que ela está rodeada de luz, sendo que ela está coberta realmente de pontos de iluminação? É a mesma coisa que você chegar muito perto de uma lanterna e não ficar com um tom mais claro da tua pele, não ficar com um tom mais claro da tua roupa, não ficar com um tom mais claro mesmo muito perto de uma lanterna, algo que gera muito brilho, algo que gera muita iluminação, não tem sentido nenhum. Então tu vai ver que na roupa eu vai ter partes em preto, que seria a roupa dela, mas vai ter partes de cinza escuro, vai ter partes de cinza claro, vai ter partes em branco. Então vai ter toda essa jogada de cores devido ao ponto de iluminação que a chama está fazendo no meu desenho. Então é muito importante você lembrar desses fatores. Primeiro, o fogo é um ponto de muito destaque. Então vale a pena você se esforçar mais, vale a pena você se dedicar mais, porque vai chamar muita atenção. Segundo, o fogo gera iluminação, então o que está à volta dele vai ser afetado. Você não pode fazer uma grande parte de fogo, um grande efeito de chama e não afetar a volta dele. Ele está gerando iluminação, você precisa aplicar isso no seu desenho, você precisa aplicar luz e sombra baseada naquela parte do fogo, pelo menos perto daquela parte do fogo. Claro que varia o quanto que vai ser aplicado. Como esse desenho aqui, o fogo é algo muito constante, ele meio que afetou o desenho inteiro. Agora, se você tem uma parte um pouquinho mais singela, ele pode afetar um pouquinho a volta, mas ele vai afetar, porque ele gera iluminação. Então, esse é um segundo fator muito importante. Outra dica que eu tenho para passar: você quer aprender mais sobre desenho, você quer aprender mais como evoluir suas artes? Entra aqui no link abaixo no curso Anime Sem Dom, tá? Na verdade, eu tenho 2 treinamentos. O curso Anime Sem Dom, que é um curso focado para te ensinar todas as técnicas do desenho. Então, vai ter vídeo mais específico lá sobre fogo, vai ter vídeo específico lá sobre efeito de raio, efeito de poder, luz e sombra, degradê, mistura de cores. Tudo que você precisa saber, todos os fundamentos que todos os artistas profissionais usam, vai ter lá no treinamento do Anime Sem Dom. Mas tem um outro método também, que é o Despertando o Seu Talento, que ali serão 5 aulas te explicando rapidamente, de um valor muito mais acessível também o treinamento, né, porque ele tem um tamanho muito menor, te explicando como evoluir mais rápido, como despertar o seu talento, como acelerar a sua evolução. Nesse método você vai aprender o básico que você precisa saber de como desenhar, então vai ter esboço, vai ter luz e sombra, vai ter o básico que você precisa sobre desenho, mas você vai aprender principalmente como treinar desenho, como evoluir mais rápido. Eu peguei o meu conhecimento de 5 anos aqui já desenhando, 3 anos de canal no YouTube, ajudando pessoas a melhorar suas artes, e montei um método lá que vai fazer você evoluir mais rápido, vai acelerar sua evolução. Quanto tempo você vai demorar para me desenhar? Obviamente não sei, depende da sua dedicação, mas eu tenho certeza que se você entrar para o método Despertando o Seu Talento, você vai acelerar muito esse processo. Então, eu te convido a entrar num desses 2 métodos, aí você vê qual é o melhor para você. Você pode entrar no link da descrição para saber todas as informações, todos os detalhes sobre os 2 métodos, e também aproveitar a promoção de Natal de 2024, tá? Que eu fiz valendo todo esse janeiro de 2025 para você realmente ter tempo, ter condições de se preparar para entrar para os métodos. Então, só aplicar o cupom NATAL24 que você ganhará 50% de desconto nos 2 métodos, tá? Tanto no Despertando Seu Talento quanto no curso Anime Sem Dom. Aí você escolhe qual você quer entrar ou você aproveita a promoção e entra nos 2. Isso também é uma opção muito boa, tá? Então isso também fica uma dica para você que quer melhorar mais seus desenhos, quer evoluir mais rápido. Outra questão muito importante que vale a pena ressaltar sobre o fogo, sobre como colorir essa parte do desenho tão importante. O fogo não deixa de ser um elemento da natureza, então ele é algo extremamente natural. Quando você vai fazer as chamas, o contorno, o formato que o fogo está percorrendo, você precisa dar esse aspecto de naturalidade, porque ele é algo extremamente natural. Então o que eu aconselho você a fazer? Tá vendo como eu fiz as mechas do cabelo dela? Como eles têm que dar um aspecto como se fosse fogo, tu percebe que são mechas extremamente inconstantes, mechas extremamente assimétricas. Então você vai ver algumas mechas finas, outras mais grossas, algumas mechas terminando mais pontuda, outras terminando um pouquinho mais redonda, algumas mechas um pouquinho mais longas, outra um pouquinho mais curta, e vai variando assim.
Por quê? Eu estou fazendo um efeito de fogo, então cada chama do cabelo dela, cada mecha do cabelo dela, que equivale a uma chama, eu preciso dar um aspecto de ser única, para ter esse aspecto de natural. Isso serve para um fogo normal também. Se você está fazendo um efeito de fogo, cada chama, cada contorno tem que ser único para dar um aspecto natural. O que eu vejo muita gente fazendo? Fazendo aquele foguinho quadradinho, aquele foguinho simétrico, aquele foguinho muito... não é estereotipado, mas muito assim, muito simples, muito singelo, muito perfeitinho. Isso dá um aspecto de artificial. Quando você vai fazer um fogo, você precisa dar variações. Então faça uma chama longa, uma chama curta, uma chama grossa, uma chama fina. Faça bastante coisa assim. Não fica redondinho, não fica quadradinho, não fica muito preso no seu desenho, porque isso vai dar um aspecto de quadrado, vai dar um aspecto de artificial e vai ficar estranho. Então, sempre que você for fazer o fogo, lembre disso. O fogo tem que ser algo muito natural no seu desenho. Tem que as chamas terem esse aspecto muito natural na sua arte. Então é importante que você varie o máximo possível o tamanho das chamas, o formato das chamas, as posições dela. Então faz uma apontando para baixo, faz uma apontando para cima, faz uma apontando para o lado e vai variando isso. Outra dica muito importante que eu vejo muita gente errando: poder ou até mesmo fundo não tem contorno. Eu vejo muita gente aplicando contorno com lápis preto ou com até caneta na parte do fogo, na parte do fundo. Não existe contorno, porque na nossa vida não existe contorno nas coisas. Não existe esse aspecto de ter um traço preto em cada partezinha que você está vendo no seu quarto. Não existe isso. Então, quando você estiver fazendo um poder, se você quiser dar o aspecto natural e você precisa dar esse aspecto natural, não contorne o poder. Isso serve para um fogo, isso serve para um Kamehameha, isso serve para um Rasengan, isso serve para um raio, isso serve para qualquer efeito de poder. Jamais contorne esse efeito, porque isso dá um aspecto muito de artificial no desenho. E como eu falei, essas partes de poder, principalmente essa parte do fogo, você precisa dar esse aspecto de naturalidade. Então, jamais contorne essa parte do desenho. Isso é muito importante você lembrar. Esse é o maior erro de todos. Você pode fazer tudo que eu falei até aqui, mas se você contornar o desenho, acabou. Você errou, você estragou seu desenho e não vai ficar um resultado legal, ok? Algumas outras dicas assim complementares. Tenha paciência, mistura de cores, fazer degradê ajuda bastante, como eu falei. Eu sempre recomendei muito fazer degradê. Mistura de cores é muito importante para você fazer a pintura homogênea. Como eu falei no decorrer do vídeo, é uma parte que chama muita atenção, então pontos em brancos, partes falhadas, vão chamar 10 vezes mais atenção do que em outras partes. Então toma cuidado, mistura bastante as cores, deixa bem homogênea aquela parte do desenho para que quando uma pessoa olha e fala: nossa, tá muito bom, nossa, tá perfeito, nossa, não tem nada de errado. Isso é muito importante para que não fique ruim, para que não fique estranho o seu desenho, beleza? Agora, chegando aqui no final do vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, não se esquece de deixar o like no canal, compartilhar com um amigo, tá? Comenta aqui embaixo qual é o efeito de poder que você gostaria de ver aqui no canal. Se é efeito de raio, se é efeito de fundo, se é efeito de pintura em si. Vamos ampliar um pouquinho a pesquisa. Qual é o próximo efeito de pintura que você gostaria que eu trouxesse um tutorial aqui no canal? Eu tô sempre respondendo nos comentários, agradeço muito mesmo se você comenta, se você interage, se você dá alguma crítica construtiva. Agradeço muito mesmo de coração, porque isso ajuda muito o meu trabalho de estar desenvolvendo, estar melhorando cada dia mais. Então, comenta aqui embaixo que eu vou estar te respondendo e te espero no próximo vídeo aqui do canal. Até a próxima. Tchau!